Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Burros English for Aviation Podcast. Eu desenvolvi esse podcast exatamente para você aprender inglês para aviação de uma forma eficaz, uma forma divertida e uma forma prática. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Bom, dependendo do episódio, você vai escutar um diálogo entre um piloto e uma comissária, um piloto e um controlador, ou um monólogo falando sobre algum tema. Bom, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar o áudio uma vez, você vai prestar o máximo de atenção possível e eu vou pedir para você anotar tudo aquilo que você não conhece. Se você não puder anotar, tudo bem, mas preste o máximo de atenção. Depois que você escutou pela primeira vez o áudio, eu vou explicar todas as frases e expressões envolvidas e, claro, eu vou sempre pedindo para você repetir. Depois disso, eu vou ler uma lista de palavras, um glossário também contido nesse diálogo e depois, por último, para a gente finalizar, eu vou colocar mais uma vez para você ver como que ajuda e como que vai aumentar a sua capacidade de compreensão e de fala. Em episódios onde for prática da prova ECAL, eu vou ser um pouco mais detalhista no sentido de estrutura. Por exemplo, no episódio de hoje, a gente vai fazer uma prática de parte 3. Você vai escutar o áudio 2 vezes de início, eu vou explicar frase por frase, vou ler as palavras, montei um glossário e depois eu vou te ensinar a fazer reported speech. E mais um detalhe importante, toda vez que você escutar esse som, é para você repetir. Cada áudio terá um espaçamento de 5 segundos entre uma repetição e outra. Let's go! JetBlue 755. Descend to flight level 240. I just want to verify. You said you need medical assistance, is that correct? Washington Center, negative. We need assistance to navigate. Our navigation system is not working properly. Descending to flight level 250, JetBlue 755. I'll say again, JetBlue 755. Descend to flight level 240. Roger, Washington Center. Flight level 240, JetBlue 755. JetBlue 755. Descend to flight level 240. I just want to verify. You said you need medical assistance, is that correct? Washington Center, negative. We need assistance to navigate. Our navigation system is not working properly. Descending to flight level 250, JetBlue 755. I'll say again, JetBlue 755. Descend to flight level 240. Roger, Washington Center. Flight level 240, JetBlue 755. Bom, como eu tinha falado anteriormente, eu vou explicar cada uma dessas frases. Vou explicar as expressões, os verbos aqui que estão sendo utilizados. Depois eu vou fazer o tutorial do Reported Speech desse áudio. E é legal porque a prática constante, se você aplicar todos os princípios e padrões que nós usarmos nesse áudio para fazer o Reported Speech em outros áudios, você vai ver que vai funcionar da mesma forma. Bom, vamos lá. O controlador ele começa chamando o piloto e ele fala JetBlue 755, descend to flight level 240. Aqui é uma instrução do controlador, porque descend to significa desça para, é um imperativo, ou seja, ele está mandando, ele não está perguntando se ele quer ou não. É mandatório que ele faz. Flight level, né, nível de voo, 240. 240. E quando a gente está falando do imperativo, tá? Ah, você faça isso, faça aquilo. A gente omite o sujeito, ou seja, a gente tira o you. A gente não fica falando you do this, you descend to flight level. Não, a gente tira. A gente só fala descend to flight level. So, repeat, please. Descend to flight level 240. Perfeito. E depois o controlador ele fala I just want to verify. You said you need medical assistance. Então aqui o controlador está falando, eu só apenas quero verificar. Você disse que precisa de assistência médica. So repeat. I just want to verify. You said you need medical assistance. You said está no passado, vale frisar isso, porque é o passado do verbo say. Say, dizer, said, disse. E aí, no final, o controlador ele fala, is that correct? Ou seja, ele está pedindo para confirmar, isso está correto? É uma pergunta simples de sim ou não, e aí depois o piloto responde, Washington Center, negative. Repeat, negative. No inglês aeronáutico, tá? É recomendado que você use negative ou affirm. Negative, obviamente, para negar, e affirm para afirmar alguma informação. Muita gente vai falar affirmative, mas não é o que a própria ECAL recomenda para a gente. E depois o piloto continua. We need assistance to navigate.
We need assistance to navigate. Repeat. We need assistance to navigate. Então aqui, ó, nós precisamos de ajuda, tá? We need, nós precisamos. Need vem do verbo precisar. Assistance, um auxílio, uma ajuda. É uma assistência, de fato, para navegar. Depois, our navigation system is not working properly. Repeat. Our navigation system is not working properly. Então, essa aqui é uma frase, nosso sistema de navegação não está funcionando adequadamente, não está funcionando devidamente. Vamos lá, vamos separar. Our navigation system is not, não está. Então, isso aqui a gente está falando de verbo to be. Está falando que o nosso sistema de navegação não está funcionando adequadamente. Not working properly, a gente vai falar para tudo que a gente queira falar que não está funcionando. E depois o piloto termina com descending to flight level 250, JetBlue 755. Então aqui, repeat, descending to flight level 250. Então aqui, descending to, esse ing depois do descend, ele indica que está sendo feita a ação naquele momento, é uma ação que está sendo realizada continuamente. Descending to flight level 250. E aqui o controlador responde, I'll say again, JetBlue 755. Descend to flight level 240. O que ele quer dizer? I'll say again. O que é I'll? I'll é uma contração de I will, ou seja, eu vou. É o verbo to be no futuro. I will say again, ou seja, eu vou falar de novo. Descend to flight level 240. E ele confirma mais uma vez a indicação, a informação que ele tinha dado para o piloto. Ou seja, desça para o nível de voo 240. Porque claramente o piloto entendeu o nível de voo errado. Ele entendeu 250. 250. E depois o piloto vai entender a situação e vai reportar. Roger, Washington Center. Flight level 240, JetBlue 755. Roger é uma expressão aeronáutica usada para dizer que você entendeu aquilo que foi dito. E ele falou o nome do controlador, né? Washington Center, Flight level 240. Ou seja, ele está repetindo a instrução correta, dessa vez correta, vinda do controlador. O áudio não tem nada demais, assim, não é nada muito complicado, nada muito extenso. É um áudio que eu considero de nível intermediário. Vamos dar uma olhada no glossário. Descend, flight level, verify, medical assistance, navigate, not working properly. I'll say again. Então, só lembrando, só frisando aqui que esse not working properly, ele é muito usado para você falar que algo não está funcionando. Não necessariamente precisa ser um sistema. It's not working, não está funcionando. Properly é para falar adequadamente, corretamente. Então, vamos escutar pela última vez o áudio. JetBlue 755. Descend to flight level 240. I just want to verify. You said you need medical assistance. Is that correct? Washington Center, negative. We need assistance to navigate. Our navigation system is not working properly. Descending to flight level 250, JetBlue 755. I'll say again, JetBlue 755. Descend to flight level 240. Roger, Washington Center. Flight level 240, JetBlue 755. Bom, agora eu tenho certeza que você já conseguiu melhorar seu nível de compreensão, sua pronúncia e também um repertório novo, tá? Palavras novas aí para você incluir no seu vocabulário quando estiver treinando para a prova ECAL. Agora, a gente vai prosseguir para a segunda parte dessa aula. Reported Speech. Reported Speech normalmente é onde a galera mais tem medo, porque você vai ter que falar o que aconteceu com as pessoas. Ou seja, você vai ter que colocar uma situação no passado e tirando tudo aquilo que significa você e eu. Você vai ter que deixar dele, dela
eles, elas fizeram alguma coisa. Ou seja, você vai ter que deixar em pessoal e vai ter que falar no passado. Mas é muito tranquilo. Eu espero desmistificar um pouco disso daqui hoje. A gente começa com a primeira frase do controlador. JetBlue 755. Descend to flight level 240. Na prova do ICAO, segundo até a instrução da própria ICAO, você não precisa falar o nome do controlador do piloto. O importante é a situação, o importante é de fato o que aconteceu ali. Então a gente vai falar, well, the controller told the pilot to descend to flight level 240. A gente sempre pode começar dessa forma. O controlador disse isso ou o piloto disse isso, depende de quem está começando. Mas essa é uma estrutura padrão, tá, que você vai usar. É meio que uma receita de bolo mesmo. Well, the pilot told the controller to... The controller told the pilot to. Então, assim, você sempre pode começar o seu reported speech dessa forma, porque não tem como você se confundir. Well, the controller told the pilot to descend to flight level 240. Repeat. Então, assim, normalmente a gente não usa said para ordens. A gente vai sempre fazer isso, tá? O controlador disse para o piloto. Não, a gente nunca vai usar told to, tá? Told e to, eles não vêm juntos. Então a gente sempre fala, the controller told the pilot to. O to vem só depois. To descend. Então o to descend fica sempre no infinitivo. O que é o infinitivo? O infinitivo é a forma sem conjugação do verbo. Por isso que vai ficar dessa forma. É como se a gente fizesse uma relação com o português para traduzir assim. O controlador disse para o piloto para descer. Descer é o verbo descer. Não tem conjugação. É a mesma coisa para o inglês. Depois, o controle ele fala assim, I just want to verify. Então, a gente pode usar aqui conectores para ligar uma frase na outra, porque senão a gente vai ficar parecendo um robô falando. Então, aqui eu vou deixando algumas opções. Por exemplo, then, então. A gente pode usar esse then como então, após. Ele vai ter esse sentido. Then, the controller said that. He just wanted to verify information. Ou seja, então o controlador disse que ele queria apenas verificar uma informação. E essa aqui é a estrutura que a gente vai usar. A frase que está declarando isso daqui, o controlador disse, é o said that, porque ele disse, ou seja, já está tudo no passado. A gente sempre tem que lembrar que o reported speech é tudo no passado. E o wanted, tá? Wanted to verify, o passado do verificar, do querer. Ele disse que queria verificar. Terceira frase aqui, o controlador ele vai falar, you said you need medical assistance. Você disse que você precisa de assistência médica. E aqui, para aqueles que baixarem o PDF que eu vou disponibilizar, vai pensar, pô, mas tem duas versões aqui. A primeira, and the controller said that the pilot had said they needed medical assistance. E a outra versão é a seguinte, and the controller said that the pilot told him that they needed medical assistance. Como assim? Por que tem duas versões? É porque aqui uma você vai usar, assim, estruturalmente 100% correto, de uma forma até um pouco avançada, para quem está almejando o nível 5, 6. E a outra é uma versão um pouco mais simples, mas que também está dentro do parâmetro. Uma versão completamente correta também. And the controller said that the pilot told him that they needed medical assistance. E depois o ATC, né, o Air Traffic Controller, finaliza perguntando se está correto. Is that correct? And the controller asked if that was correct. E o controlador disse, né, asked, passado do verbo perguntar, if se. E o controlador perguntou se aquilo estava correto. That, aquilo, ou isso. That pode ter vários significados. Depois o piloto ele vai falar Washington Center, negative. Então aqui não tem muito o que falar, né? The pilot answered that it was not correct. O piloto respondeu que não estava correto, tá? The pilot answered that it was not correct. Repeat. E depois o piloto continua. We need assistance to navigate. Nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda para navegar. Então, como é que a gente coloca isso no reported speech? Lembrando tudo no passado que aconteceu com ele. O que ele fez? He said that they needed assistance to navigate. Ah, mas como assim they? Por que? De onde veio esse they? Esse they, ele veio porque a gente trocou o pronome aqui. No áudio, o piloto falou nós precisamos. Nós, ou seja, ele pluralizou a situação.
Ele está falando de toda a tripulação ali. Nós precisamos de ajuda. Ele não está falando eu preciso de ajuda. Então, we need assistance fica... They needed assistance. Eles precisavam de ajuda. Então, ele disse que eles precisavam de ajuda para navegar. He said that. Repeat. He said that. They needed assistance to navigate. E depois o piloto continua. Our navigation system is not working properly. Nosso sistema de navegação não está funcionando adequadamente. Então vamos lá. And he explained that their navigation system was not working properly. E ele explicou, tá? Aqui, lembrando, tudo no reported speech vai para o passado, ou seja, por isso que está dessa forma. Ele explicou que o sistema de navegação deles não estava funcionando. And he explained that. Repeat. Their navigation system was not working properly. Por que é their? Isso aí é o pronome possessivo. Our, que ele falou no áudio, our navigation system, ele falou nosso sistema de navegação. Então, se é nosso sistema de navegação, vai ficar o sistema de navegação deles. Então, depois o piloto, ele responde a instrução, descending to flight level 250. E aí depois a gente vai usando esses conectores, esses discourse markers, para a gente conectar uma frase na outra. And after, he said that they were descending to flight level 250. Mesma coisa, que mostra a continuidade. They were descending. Eles estavam descendo para o nível de voo 250. E tem alguns conectores que são muito interessantes que você sempre use quando está terminando uma frase ou quando está terminando para começar a próxima. Por exemplo, then, after that, and. E depois o controlador disse, né? I'll say again. Descend to flight level 240. E aqui mais uma vez, tem duas versões. A versão um pouco mais simples e aquela um pouco mais avançada. Na versão 1, the controller said that he would say again. Descend to flight level 240. E aqui a gente tem uma outra característica do reported speech que will fica would. Todo verbo que está no áudio, tá, ele vai ser colocado no passado, no seu reported speech. Como é que você coloca um verbo de futuro no passado? Tá? É esse aqui que é o lance. Will, que estava no áudio, vai ficar would. Sempre. Toda vez que você escutar will no áudio, vai ficar would no reported speech. E a outra forma, a versão 2 de você fazer esse reported speech, é the controller repeated that the aircraft had to descend to flight level 240. Tá? As duas estão corretas. Depois a gente tem aqui pilot, né? Ele vai repetir a instrução final. Ele fala Roger, flight level 240. No reported speech, tá? Sempre que você escutar o Roger, eu recomendo, uma recomendação minha, pessoal. Sempre fala assim, the pilot acknowledged the situation by saying Roger. Decora essa frase. Você pode literalmente decorar essa frase porque ela vai ficar uma receita de bolo. É um prato cheio para você conseguir fazer todo o seu reported speech. Ou para pelo menos incluir essa palavra ali. Porque na instrução, o examinador vai te falar que toda a informação é importante. Inclusive o Roger. Tá? E essa aqui é uma forma que você demonstra que você tem vocabulário. E ainda você demonstra que está dominando toda a estrutura que foi falada no áudio. Então, the pilot acknowledged, repeat, the pilot acknowledged the situation by saying Roger. The pilot acknowledged the situation by saying Roger. E depois ele fala outra coisa, né? The flight level 240. And would descend to flight level 240. Vocês vão me perguntar, mas por que veio esse would, sendo que nem tem will na frase? É porque ele iria fazer isso, tá? É como se ele tivesse escondido o will, mas ele tá ali, porque ele fala que vai fazer aquilo. Ele fala flight level 240 como uma forma de falar o flight level que ele vai descer, o nível de voo que ele vai descer. And would descend to flight level 240. Então agora eu vou ler a forma final do reported speech, tá? Como ele vai ficar completo. Eu quero que você escute de novo esse reported speech que eu vou ler agora e que você monte o seu próprio, baseado em todo o estudo que nós fizemos agora. The controller told the pilot to descend to flight level 240
Then, the controller said that he just wanted to verify an information, because he said that the pilot told him that they needed medical assistance. The pilot answered that it was not correct. He said that they needed assistance to navigate, and he explained that their navigation system was not working properly. And after, he said that they were descending to flight level 250. The controller said that he would say again, descend to flight level 240. And finally, the pilot acknowledged the situation by saying Roger, and would descend to flight level 240. Então é isso aí. No começo pode parecer um pouco estranho, esse excesso de would, that, são essas palavras que talvez você possa estranhar um pouco pelo uso delas. Mas essa falta de familiarização de fato vai fazer com que você pense que é estranho. Bom, e esse foi o episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, o segredo para a fluência no inglês e para o seu sucesso na prova do ICAO é a repetição. Então escuta esse áudio, escuta esse podcast várias e várias vezes. O segredo do inglês é a repetição. E de qualquer outro idioma. Repetição, repetição, repetição. Se você não entendeu de primeira, então tenta mais uma vez. Escuta de novo, escuta a explicação. Vai te ajudar muito. Fico por aqui. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. See you next time.